Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafiche. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa. E começa o jogo aqui no Sesc Venda Nova, o retorno é bom. Vem o Drew Banks, ele escapa, ele vai tentar o fumble! Fumble! Recuperação! E é... Futebol americano, sonho e realidade. Tudo começou no dia 25 de outubro de 2008, quando o Curitiba Brown Spiders enfrentou o Barigui Crocodiles, vencendo por 33-10. Essa foi a primeira partida de futebol americano realizada no Brasil com os equipamentos completos essenciais para o esporte, como é praticado em diversos países do mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Quase 10 anos depois, o futebol americano brasileiro, chamado pelos fãs de FABR, é disputado nas 5 regiões do país, com campeonatos estaduais, regionais e até organizado em 2 torneios nacionais na modalidade masculina, a BFA, que é a divisão principal, e a Liga Nacional, que é a divisão de acesso. O FABR também conta com torneios sub-19, torneios femininos e outras modalidades como o futebol americano de praia e o flag football, que é a adaptação sem equipamentos para o esporte. O futebol americano é mundialmente conhecido pela NFL, a principal liga profissional dos Estados Unidos. A NFL é a liga esportiva com maior média de público do mundo e a de maior movimentação financeira, além de ser responsável pelo evento anual de maior público televisivo do mundo, o Super Bowl. O futebol americano é um dos esportes que mais crescem no país. Em sua maioria de forma amadora, centenas de equipes Brasil afora treinam e disputam torneios organizados por federações estaduais e pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA. O Brasil conta até com uma seleção chamada de Brasil Onças. O selecionado nacional participou pela primeira vez do Mundial de Futebol Americano em 2015 nos Estados Unidos, conquistando uma vitória em 3 partidas. Para falar um pouco sobre a rotina do futebol americano, ou somente FA para os atletas, ouviremos depoimento de Thiago Martins, que é mais conhecido como PH. Thiago tem 31 anos, e além de trabalhar como motorista com aplicativo de transporte, ele joga futebol americano. Vamos ouvir a história do PH com esse esporte. Conheço o futebol americano tem 6 anos, mas jogar efetivamente eu jogo há 3. Conheci o esporte por acidente, por assim dizer. Eu trabalhava como operador de telemarketing, quando eu recebi uma revista com o título Esta Bola Vai Voar, que era falando sobre o início da NFL e tudo mais. Gostei do conteúdo, procurei maiores informações na internet e acabei descobrindo que já tinham equipes aqui no Brasil que disputavam campeonatos na modalidade aí FUPED. Conheci o Minas Locomotiva, que é a equipe de Belo Horizonte, cheguei a realizar a seletiva, passei, mas por questões financeiras na época eu não pude iniciar as minhas atividades lá. Surgiu o BH Fênix, fiquei 2 anos na equipe, 2 anos tentando conquistar atletas, um espaço para treinar, o que não é fácil no Brasil, mas infelizmente o projeto naquele ano não foi para frente. Hoje a equipe ela já está melhor estruturada. E um amigo meu me chamou para fazer parte do BH Eagles, que era uma equipe nova que estava surgindo, e desde então eu comecei a jogar efetivamente futebol americano. Fiquei 2 anos no BH Eagles e hoje já tem 1 ano que eu estou na equipe do Betim Bulldogs. Nos Estados Unidos, o futebol americano é praticado nas escolas desde muito cedo. Ao se juntar à equipe do colégio, uma criança tem acesso a todo o equipamento e assistência necessária para praticar e evoluir no esporte. PH compara a realidade do FABR em geral com a dos Estados Unidos. Aqui você começa de forma tardia, então eu tenho que pagar academia, suplemento, fisioterapeuta, nutricionista, comprar equipamentos que não são de fácil acesso. Agora está mudando, está começando algumas lojas a importar mais produtos de futebol americano, que é muito bom. Você tem que pagar taxa para participar dos campeonatos, você paga viagem,
alimentação e também tem a mensalidade, que muitas vezes a única fonte de renda que a equipe tem para ficar de pé é a colaboração do atleta. Nesse mesmo tempo que eu estava jogando no Eagles, eu tinha que conciliar o meu tempo com a faculdade, tinha que conciliar o tempo também com o trabalho, tinha algumas atividades na igreja e, como se não fosse bastante, na mesma época eu estava me preparando para casar. Então foi bem complicado essa época, eu ter que me dividir em 5, 6, fora também que tem a minha família, cuidar da minha família, e graças a Deus deu tudo certo. Depois desses 2 anos eu acabei parando de praticar o esporte por questões tanto físicas quanto financeiras. Ficou muito pesado ter que pagar tudo sem nenhum apoio, porque infelizmente pouquíssimas pessoas têm alguma contrapartida financeira e na sua maioria não são atletas. Eu cheguei a vender os meus equipamentos e hoje eu voltei a praticar de novo o esporte depois aí de alguns meses parado, graças à diretoria do Betim Bulldogs. Foi num treino do antigo Belo Horizonte Eagles, que hoje é o Galo Futebol Americano, que o PH conheceu Thiago Munden. Thiago aqui vai dar o nosso segundo depoimento. Juntos, os dois tiveram a ideia de criar uma página para cobrir o futebol americano em Minas, a Touchdown Mineiro. Munden tem 34 anos, é analista de mercado siderúrgico e, paralelamente, acompanha de perto o FA Mineiro. Eu trabalho de forma voluntária, totalmente voluntária. Quero dizer que não tenho remuneração no trabalho que eu desenvolvo na Touchdown Mineiro, uma página de futebol americano que tem foco no futebol americano em Minas Gerais. Então, o principal objetivo da página é divulgar mais o esporte, colaborar na divulgação do esporte, para que mais pessoas conheçam esse esporte, e ajudar também os times pequenos, que hoje não tem tanto engajamento, não tem tanta visibilidade. Então, a gente disponibiliza a página para que os times possam ali colocar informação de seletiva, porque às vezes o time, a página ainda acabou de começar, o projeto acabou de começar, e a nossa página já tem uma certa visibilidade dentro do estado e dá para ajudar nesse quesito. Só em Minas Gerais, mais de 40 equipes praticam a modalidade equipada, sendo que quase metade delas participam de torneios nacionais ou estaduais. Com mais equipes começando a praticar esse esporte ano após ano, o número de fãs também cresce em alta velocidade. Terceiro maior público televisivo da NFL no mundo, o Brasil também vê o número de adeptos do FABR crescer, tendo cobertura de jornais e portais de esporte, além de sites e páginas de Facebook especializadas, como a própria Touchdown Mineiro. Tudo que tiver ligação com o futebol americano a gente vai estar falando, como alguns apoiadores, algumas marcas mineiras que apoiam o futebol. Então a gente vai estar sempre apurando tudo isso e, se possível, o nosso projeto é catalogar, ter uma plataforma de informação. O nosso site é Quero Saber de Futebol Americano em Minas Gerais. Então nossa intenção é que no site encontre todos os times que existem em Minas Gerais, a ligação que esses times têm com empresas, apoiadores, tudo que vincula esse time. O desafio de conciliar a vida profissional e familiar com o esporte amador também vale para quem é jornalista, como o Munden conta pra gente. E o maior desafio é justamente isso, por a gente ser voluntário, a gente não consegue viajar quando o jogo é fora da cidade, ainda mais Minas, que é um estado muito grande, e para o Triângulo Mineiro é quase a mesma distância de você ir para São Paulo, Rio de Janeiro, ir para o sul de Minas, ir para a Zona da Mata, então tudo é muito distante. E conciliar não só a parte financeira, mas também família, Eu sou casado, tenho um filho de 8 meses, então deixar o final de semana, que é o único tempo, o único dia que eu tenho de ficar com a família, de ajudar minha esposa, porque a gente não é daqui, então minha esposa não tem aquele auxílio de às vezes deixar com a minha mãe ou com a mãe dela, porque nossas mães não moram no estado, então a gente tem um final de semana de realmente dar uma folga para ela, de eu ficar cuidando do meu filho, para ela ter um descanso, poder fazer outras coisas. Então, como tudo acontece no final de semana, jogos e tal, fica mais difícil também estar presente. Então, dentre esses desafios, toda essa conciliação, a gente vai fazendo o possível. Apesar de todo o sacrifício que um esporte amador traz e das condições precárias sob as quais grande parte das equipes do Brasil treinam, é possível sonhar com o sucesso e com um futuro melhor para o futebol americano brasileiro.
Ouviremos agora depoimento de Abraão Coelho. Ele tem 31 anos, é psicólogo, vice-presidente da Federação Mineira de Futebol Americano e atleta do América Locomotiva. Em 2006 eu comecei no Minas Locomotiva, ainda era bem o início do time, participei dos primeiros torneios, dos primeiros jogos oficiais da equipe, fiz parte da primeira diretoria e recentemente também fui presidente da associação. Pude acompanhar a evolução do esporte no estado e no Brasil ao longo desses 12 anos. Surgimento dos campeonatos nacionais, formações das primeiras seleções brasileiras, participação do primeiro mundial. Em 2016 eu assumi a presidência da Federação Mineira de Futebol Americano, a FENFA. Naquele ano nós fizemos 2 grandes jogos aqui, no Estádio Independência e no Mineirão. Foram jogos que foram públicos de recorde no estado. Naquele ano a gente alcançou o top 5, se não me engano, de público em partidas de futebol americano no Brasil. E pra gente foi uma experiência muito bacana, porque a federação vinha de 3 anos de um hiato, né, sem tanto movimento. Naquele ano a gente reativou a federação, fez um campeonato com mais equipes, tivemos um grande público na final. Acho que foi a primeira grande transmissão de jogos de futebol americano que a gente teve aqui em Minas. Nos últimos 2 anos, o trabalho da FENFA colaborou para expandir o Campeonato Mineiro de 6 para 10 equipes. Desde então está sendo realizada a 3ª edição do Campeonato Estadual, além de torneios em parceria com outros estados. Nesse meio tempo, 2 times mineiros conquistaram o acesso à primeira divisão nacional, e assim Minas passa a ter 3 representantes na elite. A federação também trabalha na 2ª edição da Copa Ouro, que é um torneio de desenvolvimento de jogadores. Abraão fala sobre a importância dessa prática por parte das equipes em Minas Gerais. E acho que um ponto que é muito interessante de chamar a atenção é para o desenvolvimento da base. Isso, de fato, aponta para um desenvolvimento sustentável do esporte. A gente tem uma seleção mineira sub-19, os grandes times do estado já têm sua equipe de base, com meninos começando ali nos seus 13, 14 anos, e essa geração já começa a chegar nas equipes principais. Nós vemos vários meninos aí de 17, 18 anos que já chegam para jogar na modalidade full pads no time principal com 1 ano, 2 anos, 3 anos de experiência. E isso sim, eu acho que é um grande fator que aponta para o crescimento do esporte. E assim vamos chegando ao final do programa Futebol Americano, Sonho e Realidade. Se você ficou interessado em assistir aos jogos ou fazer parte do futebol americano no Brasil, curta as páginas do Facebook das equipes, acompanhe todos os jogos e procure pelas seletivas. Futebol americano é o esporte que mais cresce no Brasil. Eu sou Alexandre Sander e produzi esse programa para a Rádio Terceiro Andar. Você acabou de ouvir o programa da 3ª temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse ao nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site www.radioterceiroandarufmg.wordpress.com. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliati. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.